né? Como que era assim, o Mário Quintana que ninguém viu, tipo, que só os colegas de trabalho viram? O Mário Quintana era uma pessoa muito ligada às crianças. Esse era talvez o traço fundamental dele, porque paravam na frente do edifício do Correio do Povo, na rua Caldas Júnior, no centro de Porto Alegre, ônibus lotados de escolares e sem combinação nenhuma com ele, desciam essas crianças conduzidas por professores, claro, mas ele os recebia com o melhor humor do mundo. Não opunha nenhum obstáculo, ao contrário, conversava com todas as crianças com a maior naturalidade. Eu acho que esse era o traço, digamos, fundamental da personalidade do Mário, que era assim completamente aberto às crianças, aqueles que não tinham maldade nenhuma, não é? E que não carregavam nenhum tipo de questionamento. Ao contrário, queriam apenas conhecê-lo como pessoa. E assim eram atendidos e recebidos. Era encantador ver chegarem na redação do Correio do Povo 50 crianças, 60, 2 ou 3 ônibus, 120 e assim por diante, e ele receber a todos com um sorriso nos lábios, respondendo todas as questões que eram apresentadas. Como é que o senhor escreve um poema? E ele explicava, então, como ele partia de uma palavra ou de uma frase que ele criava e então expunha para essas crianças, para esses visitantes, com a maior naturalidade. Eu acho que isso era um traço característico, típico e exclusivo do Mário. Assim como ele era com o relacionamento dele com os colegas de trabalho. E sim, era um homem de poucos amigos e, como eu disse, ele se abria mesmo era com as crianças. Então, com os demais colegas, ele tinha, é lógico, algumas atitudes digamos, de reserva e coisa, não é? Mas ele se dava melhor com um ou com outro, como é natural nos seres humanos, não é? Quando ele percebia que havia naturalidade e que não havia nenhuma segunda intenção nas perguntas, nas questões que ele apresentava. Ele respondia a todos, mas ficava quieto no seu canto, trabalhando muito, porque ele tinha muitas funções, porque além da poesia, além do Caderno H, que publicava todos os sábados no Correio do Povo, ele era redator do Serviço Internacional. Então, ele constantemente estava traduzindo do inglês e do francês o noticiário que, na época, chegava por intermédio de agências internacionais. France Press, Associated Press, ou seja, em francês ou em inglês. Então, ele se ocupava bastante com isso e tinha um procedimento muito sério, resultado da sua preocupação com a objetividade e com com o cumprimento das suas obrigações. Além da primeira história ali que o senhor contou das crianças, teria algum outro fato que ocorreu no serviço, assim, que o senhor prestigiou, né? Estava junto e que marcou o senhor, assim? Bom, ele recebia muito bem também as atrizes que o procuravam na redação do Correio do Povo. Ele tinha uma ligação muito forte com o teatro, com a admiração pelo cinema e, claro, com a literatura, aonde ele frequentemente se via obrigado pela posição dele, pelo pensamento dele, não era obrigado por mais nada, mas obrigado a receber pessoas que estavam se iniciando na carreira literária e que iam buscar seu exemplo e a sua orientação. Então ele
frequentemente se sentava com alguém passando a sua experiência como poeta e como redator da área literária. Isso era uma característica dele. Ele nunca dizia não para ninguém. É claro que às vezes ele era perturbado por algum chato, isso acontece, né? Mas então ele procurava se defender de outras maneiras. Mas ele atendia a todos com muita gentileza e tranquilidade.